Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 26 de junho de 2012. Estamos juntos há 135 dias lendo a Bíblia e hoje leremos Atos capítulo 22. Nós estamos agora no momento em que Paulo, trazendo a oferta da Macedônia e da Acaia para Jerusalém, chega à cidade, mas Lucas não menciona essa oferta porque isso podia ser mais um motivo de acusação contra Paulo. Alguém poderia pensar que Paulo estava inventando um novo imposto, tendo o templo de Jerusalém como pretexto, então Lucas mal toca nesse assunto. E depois de nos assegurar que Paulo foi a Jerusalém, mesmo tendo sido repetidamente advertido de que ia enfrentar tribulação ali, nós vemos que Paulo chega próximo do dia de Pentecostes e se identifica com o povo judeu e com as tradições, tomando votos e seguindo preceitos da lei de Israel para deixar claro de que ele de fato é um judeu zeloso e respeitoso das tradições de seu povo. No entanto, estamos no dia de Pentecostes, ou próximo dele, e vem judeu do mundo inteiro para Jerusalém, e entre os judeus de diversas partes do mundo estão judeus vindos da Ásia, de Éfeso, gente que já havia dado trabalho a Paulo tempos antes, como nós vimos nos capítulos 19 e 20. E ali eles encontram Trófimo, que é da cidade de Éfeso, mas é um gentio. E como Paulo havia se misturado com alguns judeus para tomar o seu voto e havia sido visto no templo, aqueles judeus concluíram, forçando a barra, que Paulo tinha introduzido Trófimo dentro de um espaço que era reservado apenas aos judeus no templo. A figura que você recebeu no dia de ontem também mostra para você, inclusive, essas partes em que cada grupo de pessoas teria acesso no templo de Jerusalém. Paulo é agarrado e levado para fora do templo para ser espancado, para ser morto, mas como a fortaleza Antônia, que você também viu na figura que lhe foi enviada ontem, é muito próxima do templo, a guarda romana da cidade consegue chegar a tempo de salvar Paulo da fúria dos judeus. O comandante da guarda romana pensou que Paulo fosse um egípcio, um judeu egípcio que há tempos atrás havia causado problemas em Jerusalém. Mas Paulo fala com ele em grego e mostra uma cultura que não era de se esperar se Paulo fosse aquele camarada das encrencas anteriores. Então Paulo diz que é natural de Tarso e obteve a permissão do comandante para falar com as pessoas que o estavam tentando matar. Ele fala em língua hebraica porque ele quer mostrar que é judeu. E embora ele saiba falar em grego e fale em grego com o comandante das tropas romanas, ele fala com os judeus usando a língua hebraica. Todo mundo guarda silêncio para escutar Paulo e ele passa a apresentar a sua defesa. E dentre as coisas que Paulo diz aqui, conforme Lucas nos relata, quase tudo do que Paulo fala busca evidenciar o seu respeito e as suas raízes judaicas. O quanto ele de fato é um judeu de com todas as tradições do povo judeu na sua história, alguém que valorizou de fato aquilo que os judeus valorizariam, e ele fala que foi criado em Jerusalém, foi instruído aos pés de Gamaliel, era zeloso pela lei de Deus, perseguiu as pessoas que eram do caminho, o nome como o cristianismo estava sendo chamado naquela época, que recebeu cartas para perseguir os cristãos, mas que encontrou com Jesus na estrada de Damasco, e que foi acolhido por um judeu piedoso, guardião da lei, chamado Ananias, de quem todo mundo dava bom testemunho, e então ele recebeu a ordem do Senhor Jesus para pregar o evangelho e se tornar uma testemunha. E ele chegou a resistir a isso, dizendo que havia inclusive prendido e havia inclusive participado, ainda que de forma indireta, do apedrejamento de Estevão, e porque ele era alguém que se opôs à identificação de Jesus como Messias. Mas Jesus disse a ele: vai, Paulo, porque eu te enviarei para longe, para os gentios. Qual foi a razão de Paulo ter sido agarrado pela multidão? Por ter supostamente introduzido um gentio no templo. Qual era a desconfiança da maioria dos judeus com relação a Paulo? Que ele era amigo dos gentios e queria acabar com a separação entre judeus e gentios. De fato, era isso que Paulo entendia que era para fazer mesmo. Ele vai dizer em Efésios que o muro de separação, fazendo uma referência talvez até
ao Soreg, aquela muretinha, esse muro caiu. Em Cristo não existe judeu nem grego, existe cristão. Existe quem de fato recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas quando ele fala a respeito desse assunto no seu testemunho, ele fala assim, que Jesus lhe disse, eu te enviarei para longe aos gentios. O verso 22 diz assim, ouviram até essa palavra. Parece que quando Paulo tocou no assunto gentios, todo mundo se lembrou da bronca que tinha com Paulo, por que foi que tinham agarrado Paulo para matá-lo, e o tumulto voltou tudo outra vez. E nesse momento começaram a dizer, tira esse homem da terra porque ele não merece viver. E todo mundo começou a jogar poeira para o ar e a fazer aquela bagunça, e o comandante então desistiu de entender esses rolos. Embora houvesse uma compreensão geral a respeito do judaísmo, era tanto detalhe que muitas vezes as autoridades romanas desistiam de tentar usar os métodos mais pacíficos para compreender as bagunças próprias do povo judeu. Então, o comandante ordenou que Paulo fosse interrogado sob açoites. E o açoite que está em perspectiva aqui é aquele flagelo romano com tiras de couro e pedaços de metal na ponta, que foi usado para torturar o nosso Senhor Jesus. E Paulo, embora já tivesse sido fustigado com varas e açoitado, ele nunca havia sido torturado com um instrumento desses. Um instrumento que pode levar à morte, deixar as pessoas aleijadas. E então, Paulo estava sendo preparado para receber esse tipo de tortura, para confessar os motivos da encrenca que ele tinha com o povo judeu ali no templo. Enquanto Paulo estava sendo amarrado com correias pelas mãos, ele ia ficar pendurado com as mãos para que as suas costas ficassem expostas e ele então fosse chicoteado. Paulo apelou para o seu direito de cidadão romano. Embora admitissem a tortura como um método de interrogatório legal, mesmo os romanos e os gregos da época entendiam que esse tipo de interrogatório não poderia ser aplicado aos homens livres, no caso dos gregos, e aos cidadãos romanos, no caso dos romanos. E Paulo, então, com respeito, de maneira muito respeitosa, ele diz ao seu comandante, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Então ele faz, com respeito, um apelo à lei que governava o mundo no qual ele vivia. O centurião que estava para aplicar o interrogatório leva esse fato ao conhecimento do seu comandante. Parece que o comandante suspeitou de Paulo, porque Paulo, embora fosse cidadão romano, estava vivendo de ofertas, estava já muito judiado por conta das surras, dos naufrágios, de tanta coisa que lhe havia acontecido. Uma lista delas, mais ou menos resumida, nós temos ali em 2 Coríntios. Então Paulo já não devia ter aquela aparência gloriosa de gente rica, de gente da alta sociedade, como ele certamente havia mantido nos tempos em que perseguia a igreja. E então o comandante olhou para Paulo meio desconfiado, mas você é cidadão romano mesmo, rapaz? Esse título de cidadão romano custou para mim uma grande soma de dinheiro. Ou seja, tem que ter dinheiro, rapaz, tem que ter mais aparência, tem que estar mais bonito para parecer cidadão romano. E Paulo então vai dizer assim, não, eu tenho esse direito por nascimento. Talvez o pai de Paulo houvesse realizado grandes serviços ao Império Romano, ou o seu avô, ou alguma outra pessoa, houvesse até mesmo adquirido esse título, mas uma vez adquirido, os descendentes de um cidadão romano também o eram. E Paulo então nasceu romano. E isso então acabou com as dúvidas do comandante quanto à identidade de Paulo. Não vamos mais açoitá-lo. No entanto, Paulo ainda precisava responder. Embora protegido como cidadão romano de um interrogatório por açoites, Paulo ainda precisava responder pelo tumulto que ele havia provocado. Tendo em vista que o assunto era de ordem religiosa, o comandante da guarda vai então apresentar Paulo ao Sinédrio, que é o tribunal mais alto do judaísmo, para que diante das autoridades religiosas do Sinédrio, Paulo se explique e obtenha então a sua sentença. É isso que o comandante manda fazer. E agora então nós vamos acompanhar no dia de amanhã, o capítulo 23, Paulo dando explicações a respeito daquilo que está ali acontecendo diante das autoridades do Sinédrio. Esse é o assunto do capítulo 22. A conversa hoje é mais breve. No entanto, nós já começamos a perceber que Paulo já está enredado aqui.
aquilo que o Espírito Santo havia avisado, de que cadeias e tribulações esperavam por Paulo, já se configura muito claramente, e Paulo agora vai comparecer diante de um tribunal onde a oposição a ele vai se mostrar ainda mais ferrenha. Nós vamos acompanhar o restante da história amanhã e nos próximos dias, e a minha oração é que você de fato domine esse conteúdo, olhando sempre para a vida do apóstolo Paulo e vendo que testemunho de fé, que coragem, que disposição ele está exibindo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um capítulo da tua palavra que lemos e pedimos que o Senhor nos abençoe enquanto conhecemos a história do apóstolo Paulo, enquanto conhecemos a marcha da igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude a amar a tua palavra e a prosseguir conhecendo todo o desígnio do Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.